Olá a todos! Estamos iniciando mais uma apresentação de matemática com correções das atividades. Questão 1. Copie o quadro em seu caderno e complete-o com os números primos menores que 50. Então temos como os números primos menores que 50 o número 2, pois o número 2 tem como divisor o 1 e o próprio 2. Temos o número 3, que também é primo, pois seus divisores é 1 e o próprio 3. Temos o número 5, pois seus divisores é 1 e o 5. Temos o número 7, que também é primo, pois tem como divisor o número 1 e o próprio número 7. Temos o número 11, que também é um número primo, pois seus divisores é 1 e o próprio 11. O número 13 também é um número primo, pois tem como divisor o 1 e o próprio 13. O número 17, que também é um número primo, que tem como divisor o número 1 e o número 17. O número 19 também é um número primo, pois tem como divisor o número 1 e o próprio 19. O número 23 também é um número primo, pois seus divisores é 1 e o próprio 23. O número 29, que tem como divisor o número 1 e o próprio 29. O número 31 tem como divisor o número 1 e o próprio 31. O número 37, que também é primo, pois seus divisores é 1 e o próprio 37. O número 41 também é primo, seus divisores são 1 e o próprio 41. O número 43 também é primo, seus divisores são 1 e o 43. E o número 47, que tem como divisor o número 1 e o próprio 47. Esses números são os números primos menores que 50. Após o número 47, temos o número 53, que também é primo. Mas nesse caso, ele é um número maior que 50. Não cabe esse número para completar o quadro. Agora iremos completar o quadro. O número 2 já faz parte do quadro. Então será o número 3, 5 e 7. O 11 já faz parte do quadro. Então iremos dispor do número 13. O número 17 já faz parte do quadro. O número 19 irá completar o quadro. Número 23, 29, o 31 já faz parte do quadro. Então, teremos que completar com o número 37, 41, 43, 47. Com isso, completamos o quadro com os números primos menores que 50. Observando o recado dado pelo exercício, para fazer as próximas atividades, será bom memorizar esses números primos. Então, precisaremos saber quem são os números primos para responder às próximas atividades. Questão 2. Classifique cada número em primo ou composto. O item A, 237. Se observarmos seus algarismos, se somarmos, temos como resultado o número 12. E 12 é múltiplo de 3, pois 4 vezes 3 é igual a 12. Com isso, iremos dividir 237 por 3. Dividindo 237 por 3, temos como quociente o número 79. Logo, os divisores de 237 é igual a 1, a 3, 79 e o próprio 237. Assim, concluímos que esse número é um número composto.
Agora, o item B, 505. Se observarmos o algarismo da unidade, que é igual a 5, percebemos que esse número é divisível por 5. Dividindo 507 por 5, temos como quociente o número 103. Logo, os divisores de 237 é o 1, o 5, 101 e o próprio 505. Assim, concluímos que esse número é um número composto. O item C, 1024. Se observarmos o algarismo da unidade, o número 4 é par. Então, 1024 será divisível por 2. Dividindo 1024 por 2, temos como quociente o número 512. Logo, os divisores de 1024 é o número 1, o número 2 e o número 512. Devemos encontrar o restante dos divisores. Observe o algarismo das dezenas com o algarismo da unidade forma o número 24. E o número 24 é múltiplo de 4, pois 4 vezes 6 é 24. Logo, o número 1024 será divisível por 4. Dividindo esse número por 4, temos como quociente o número 256. Logo, o número 4 é divisor de 1024 e 256 também é divisor de 1024. Iremos dividi-lo por 8, pois conseguimos dividir por 2 e também por 4. Então, dividindo 1024 por 8, temos como quociente o número 128. Então, o 8 será divisor e 128 também será divisor. Agora, iremos encontrar o restante dos divisores. Dividindo 1024 por 16, temos como quociente o número 64. Com isso, 16 será divisor de 1024, 64 também será divisor de 1024. E o próprio 1024 também é seu próprio divisor. Como ele tem vários divisores, além do 1 e dele mesmo, chegamos à conclusão que esse número é composto. Item D, 103. Observe que 103 não dá para dividir por 3, não tem como dividir por 2. Logo, os divisores de 103 será 1 e o próprio 103. Com isso, esse número é um número primo, pois ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 67. Se observarmos o número 67, se somar 6 mais 7 dá 13, então ele não é divisível por 3, pois 13 é um número primo. E o último algarismo não é 5, não é 0 e não é par, o algarismo das unidades. Então, ele não é divisível por 2, não é divisível por 5. Logo, esse número só tem divisores 1 e o próprio 67. Com isso, esse número é um número primo. O item F, 307. Bom, 307, se tentarmos dividi-lo, também não iremos encontrar
divisores diferentes de 1 e do próprio 307. Logo, esse número também será primo. O item G, 247. Os divisores, ou 247, se somarmos seus algarismos, 2 mais 4 é 6, mais 7 é 13. Então tentaremos dividi-lo por 13. Dividindo 247 por 13, temos como quociente o número 19. Logo, os divisores de 247 é o 1, o 13, o 19 e o próprio 247. Com isso, esse número é um número composto. Item H, 715. Observe que o algarismo da unidade é o 5. Então, 715 será divisível por 5. Dividindo 715 por 5, temos como quociente o número 143. Logo, 5 é divisor de 715 e 143 também é divisor de 715. Se somarmos os seus algarismos, 7 mais 1, 8, 8 mais 5, 13. Temos o número 13. Tentaremos dividir esse número por 13. Também podemos dividir esse número por 11. 715 dividido por 11, temos como quociente o número 65. Então o 11 é divisor e o 65 também é divisor de 715. Agora dividiremos por 13. Temos como quociente o número 55. Com isso, o 13 é divisor, 55 também é divisor. E o próprio 715 também é divisor dele mesmo. Como ele tem divisores além de 1 e dele mesmo, esse número é um número composto. Questão 3. As idades de Igor e Joana são representadas por números primos e consecutivos, cuja soma é 30. Descubra a idade de cada um, sabendo que ambos têm mais de 10 anos e que Joana é mais velha que Igor. Então vamos observar os números primos. Primeiramente, somando 15 mais 15, temos a soma igual a 30. Então, iremos observar os números primos entre 10 e 20. Os divisores do número 11 é 1 e o próprio 11. Então, o número 11 é primo. Os divisores do número 13 é 1 e o próprio 13. Os divisores do número 17 é 1 e o próprio 17. Os divisores do número 19 é 1 e o próprio 19. Se manipularmos as somas, teremos dois pares de números primos que, se somar, é igual a 30. Mas devido ao enunciado primos e consecutivos, então só tem uma maneira. Será o número 13 e o número 17. Se somarmos 13 mais 17, temos como soma 30. Com isso, portanto, Igor tem 13 anos e Joana tem 17 anos de idade. Essa é a conclusão do exercício 3. Assim encerramos a correção das atividades. Para quem chegou até aqui, deixo o meu muito obrigado e desejo que todos fiquem com paz no coração e sabedoria na mente.